Então, como eu havia prometido para vocês no vídeo 1, eu vou fazer mais um exemplo da aplicação do lei do cossenos, tá? Num triângulo qualquer. Então, como nesse exercício aqui, nós temos a figura que é um trapézio. De lados 10, então tem 10 aqui, 10, 10, 10. De lados 10. E onde eu conheço um dos ângulos, que é 60. Para eu determinar o valor da diagonal menor, que eu chamei de DN, eu aplico a lei do cosseno em relação ao ângulo de 60. Então, eu vou ter que DN ao quadrado vai ser igual aos dois lados conhecidos, ao quadrado, somado, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado, que é o 60. E aí, aplicada a fórmula, é só fazer as contas. Então, aqui eu tenho que a diagonal menor vai ser 200 menos 200, como o cosseno de 60 é meio, substituindo aí, terminando a conta, eu vou ter 200 dividido por 2, que vai dar 100. Fazendo essa subtração, eu tenho que essa diagonal vai ser raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 vai dar a diagonal menor 10 centímetros. Com o mesmo procedimento, eu vou calcular agora a diagonal maior, que eu chamei de D maiúsculo, M de maior. Então, a diagonal maior, que é essa medida, eu não tenho o ângulo, certo? Eu não tenho esse ângulo aqui. E eu preciso desse ângulo. Mas, pelas teorias que já estudamos, se esse ângulo, nesse quadrilátero, mede 60, esse aqui também mede 60. Como a soma dos ângulos internos desse quadrilátero mede 360, de qualquer quadrilátero mede 360, sobra 240 para esses dois. Logo, esse daqui mede 120. Então, o ângulo que eu quero para determinar a diagonal maior, que é essa, eu vou usar o de 120. Então, a diagonal maior ao quadrado vai ser igual aos dois lados conhecidos, somados, né, ao quadrado, menos 2 vezes o lado que eu conheço, os lados que eu conheço, multiplicando o cosseno de 120. Na tabela lá do trigonométrica, a gente tem o cosseno de 60, que é meio. Como o meio está no primeiro quadrante e 120 está no segundo quadrante, ele tem o mesmo valor que o de 60. Então, ele também é meio. Só que ele está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, o cosseno é menos meio. Então, tem o mesmo valor, porém o sinal contrário. E aí, fazendo a continha, eu tenho 200 menos 200 vezes o cosseno de 120, que é menos meio. E aí, eu tenho que a distância aqui, a diagonal, vai ser 200 menos, aqui, ó, divide dá 100. Como é menos e menos, isso vai dar mais 200, mais 100, que eu já simplifiquei aqui. Então, mais 100, que dá o tamanho da diagonal maior, que é igual a 300.
fazendo aí a decomposição do 300 em fatores, eu tenho que a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 300. Como 300 é 3 vezes 100, eu vou ter que é 10 raiz de 3. Tá aqui o valor da diagonal. Porque 300 é 3 vezes 100. Aí eu tiro 10 da raiz e fica raiz de 3. Esse é o valor da diagonal maior. Veja que nos dois exemplos, eu fiz aplicando a lei do cosseno, como vocês podem ver aí, tá certo? Então, a partir desses conhecimentos e observando bem os exemplos de aplicação dessa lei, vocês resolvam os exercícios postados aí, ok? Até a próxima.